Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Estado da arte, o mais próximo possível da perfeição. A indústria tem tudo a ver com isso. Afinal, produzir é uma arte. O setor gera empregos e impostos. É uma atividade inspiradora. Agora, mais do que nunca, ela coloca em prática a arte de se reinventar por um futuro melhor para todos. Fiesc 70 anos. Indústria, estado da arte. Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem-vindos a mais um módulo do Mindset Jedi. Meu nome é Dieter Borgert e, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Um pouco sobre mim antes da gente começar. Hoje eu estou diretor da QG Assist, consultorias e treinamentos, e eu estou participando desse Mindset porque a minha carreira foi toda desenvolvida na área da qualidade, projetos e planejamento estratégico de empresas como Mercedes-Benz do Brasil e da Alemanha, Volkswagen Audi, Bosch, e atuando desde auditor da qualidade até diretor da qualidade. Eu também fui auditor da entidade certificadora BVQI, eu sou Six Sigma Black Belt e auditor líder de sistemas da qualidade. Antes de mais nada, né, aquele jabá, me adicione no LinkedIn, é o meu nome, tá, Dieter Borgert, e sigam também a QAssist no Instagram, QAssist Oficial, tudo junto. Bom, como eu falei, hoje eu estou aqui mediador dessa live. É uma satisfação enorme esse convite, pois além de ser uma área na qual eu sou apaixonado, qualidade, solução de problemas, também sou mentor do programa Jedi. Esse programa fantástico que agrega conhecimento e pessoas com expertise gigantesco das mais variadas áreas. E essa live hoje também ela é fantástica. Chama os teus amigos lá, que ainda dá tempo, a gente também quer bater hoje o recorde. Solução de problemas complexos. Eu vi hoje o conteúdo extremamente estruturado, técnico, alta qualidade, muitas dicas, exemplos, vivências em campo, vivências no chão de fábrica. Um alerta de spoiler, né? A gente vai falar de como resolver problemas do início ao fim. O módulo vai ser conduzido por Fabiano Agnolo, um dos mais fiéis impulsionadores do programa Jedi. E ele é meu amigo desde a época da Escola Técnica Tupi. Tá? Antes da gente começar, alguns avisos e umas pautas da qualidade de hoje. São 6 itens, tá? Não esqueçam de acompanhar, compartilhar as fotos da sua participação nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn,
põe ali @Jornada Jedi e @JoinVale. Faça um post aí, tira uma foto assistindo a live, vai ser bacana. Compartilha e marque esses perfis, né? Jornada Jedi, o JoinVale, e também usa a hashtag @MindsetJedi. E a gente compartilha o que você for postar. Terceiro item, aproveitem para dar aquela última chamada nos teus amigos aí pelo WhatsApp, compartilha o linkzinho do YouTube aí, o link está ali embaixo, a gente quer bater esse recorde. A duração da live, quarto item, mais ou menos 1h30 aí a 2 horas. Quinto item, encaminhem suas dúvidas aí no chat, vai escrevendo aí as perguntas, que eu vou estar acompanhando e fazendo a pergunta junto para o Fabiano. A gente vai tentar responder todas. E também já aproveita e dá aquele joinha aí, clica ali no like, para a gente saber que o conteúdo está legal. E sexto item, para confirmar a presença na busca do certificado do Mindset Jedi, é necessário que você preencha o formulário de cada um dos módulos que você vai participar. E no final, 80% de participação, você recebe o certificado do Mindset Jedi. E para o pessoal da faculdade, também conta com horas aulas. Tá chegando agora aí, põe aí no chat, dá um alô. Falando, põe aí a cidade. Ah, alô, estou falando daqui. Bom, vamos lá. Fabiano, boa noite. Você está por aí já? Vamos ver se o Fabiano entra aí. Estou na área. Tá aí o Beleza, Fabiano. Dieter? Boa noite, pessoal. Solução de problemas é um tema que impacta eficiência, desenvolvimento das organizações, afeta resultados. E são vários métodos, ferramentas, pilares fundamentais para a solução de problemas complexos. Como simplificar isso? Qual a mentalidade? Fabiano, sem maiores delongas, vamos começar. Só rapidinho aí, pessoal da Bahia, Mutum do Mato Grosso, Navegantes, Joinville, Londres, Florianópolis, Jean, grande amigo meu, mais gente de Joinville, galera de tudo quanto é lugar aí, vamos lá. Bacana. Bom, boa noite mais uma vez, Dieter, obrigado aí por fazer esse papel conosco, a gente dividir esse horário, esse momento, mas quero só fazer uma brincadeira aqui, somos amigos aí desde o tempo da escola técnica, né, isso denuncia também um pouco a nossa idade. Não, a escola técnica pode ter sido ano passado, né, vamos lá. Tá certo. Só eu não sabia que tu tinha virado blogueiro, cara. Pô, tu mandou bem aí nas orientações no início. Pessoal que tá gostando, dá um like aí. Curte aí embaixo, aquela coisa toda. Mas assim, pessoal, nós vamos... Oi. Nós vamos falar, né, sobre solução de problemas, é um tema apaixonante para mim, tem tudo a ver com o dia a dia mesmo, trazer eficiência para o dia a dia, para o modo de vida. Eu já vou adiantando aqui, compartilhar a minha tela e seguimos com o conteúdo. O Dieter, né, Dieter, a qualquer momento você faça as interações aí também, vamos fazendo esse bate-papo e respondendo dúvidas e construindo esse momento aqui juntos. Perfeito. Beleza? Ainda antes de entrar no tema, antes que eu esqueça, eu quero fazer um agradecimento especial, não só aos patrocinadores que, né, sustentam esse programa, mas existe uma equipe organizadora, uma equipe de bastidores, né, fantasma, que não aparece aqui, não aparece quase que em lugar nenhum, mas que é quem, de fato, faz acontecer tudo isso, né, e eu faço questão de nominar a equipe da CEPUD ali, do Caio, então, o Caio, Suelen, o Rodrigo Mafra, o Cláudio, Elisandra, Lucas, Timaço mesmo, o Garrido, que fica até tarde, e às vezes final de semana, para fazer acontecer esse programa. Show de bola, minha gratidão, e é uma satisfação trabalhar com vocês. Vamos lá, vamos falar sobre solução de problemas complexos. Eu quero me apresentar rapidamente, né, para quem não me conhece, sou Fabiano Delagnolo, estou diretor na Secretaria de Planejamento Urbano aqui de Joinville, especificamente na pasta de Desenvolvimento Econômico Sustentável, e justamente nessa pasta a gente tem como uma das bandeiras fomentar o desenvolvimento do ecossistema de empreendedorismo e inovação, e foi nessa pegada que nasceu o Jedi, o ano passado, fizemos 4 edições, e agora mais
recentemente, e até por conta da pandemia, né, pivotamos o nosso modelo e nasceu o Mindset Jedi. Eu sou também fundador da Domus Petra, que é uma empresa de treinamentos, consultoria em gestão e agora mais recentemente em transformação digital, e que justamente pela Domus Petra a gente fizemos já inúmeros treinamentos em metodologias de solução de problemas. Eu represento também o IQA aqui em Santa Catarina, que é o Instituto da Qualidade Automotiva, um órgão que tem inúmeras certificações, tanto de produto quanto de sistema, e um portfólio gigante de treinamentos também. Sou consultor associado ao Sindipeças, e pelo Sindipeças participei do programa da JICA, junto com mais 14 consultores do Brasil. Nós passamos um tempo no Japão fazendo treinamento em metodologias para qualificar o setor automotivo no Brasil. Como voluntário institucional, eu faço parte do conselho do Instituto Ágora, da Associação Join Valley, que tem o Jedi no seu guarda-chuva, a incubadora e capacitadora Softville, estou fazendo parte agora da diretoria, e estou em final de mandato aí do Conselho Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação como presidente. E, por fim, né, escrevo também no portal TechSC. Temos um podcast, né, e convido a todos aí a seguir e escutar, o SC Strong. A pegada é falar de empreendedorismo e inovação no estado de Santa Catarina. Tem muita coisa bacana no nosso estado, e dar voz a essas coisas legais que estão acontecendo, e também unir os esforços e os programas das diversas cidades. Santa Catarina tem muita coisa legal, e a gente está trazendo isso nesse podcast. E o bebê recém-nascido, né, é a Stex, e recém-nascido mesmo, porque tem coisa de 10 dias, mais ou menos, que a gente iniciou esse processo. É uma startup que visa desenvolver mão de obra para o setor de tecnologia, especialmente programação e desenvolvimento de software, né? Então, de um lado, a gente tem muitas pessoas desempregadas, e do outro lado, a gente tem várias empresas precisando de mão de obra qualificada. E o propósito da Stex é eliminar essa lacuna. Ok? Gente, qual que é o grau de importância dessa habilidade? Solução de problemas complexos. Quem quiser, coloca no chat aí de 1 a 10, o que você entende em termos de habilidade de solução de problemas complexos, quanto que você entende que isso, se isso é tão importante ou não. Queria dar uma olhadinha aí, o que vocês estão imaginando a respeito disso. Eu vou compartilhar aqui algumas pesquisas. Essa pesquisa, ela foi feita, patrocinada pela Google Education, mas é uma pesquisa da The Economist. Foram entrevistados mais de 2.000 executivos, professores e alunos, e nessa pesquisa eles perguntavam de uma lista de soft skills, de habilidades, quais eram as 3 mais relevantes. E saiu disparadamente solução de problemas como a habilidade mais requisitada. Isso é uma pesquisa super atual, né? Então mostra a relevância desse tema. O Fórum Econômico Mundial, periodicamente, também lança as top 10, né? as 10 habilidades mais relevantes para o profissional moderno. E para 2015, né, a pesquisa mais antiga dizia que o profissional moderno, para 2015, ele deveria ter essas habilidades comportamentais. E aparece, em primeiro lugar, a solução de problemas complexos. E para 2020, né, esse dado já é um pouco antigo, mas estamos agora em 2020, o que chama a atenção é que a solução de problemas complexos continua como a habilidade mais relevante. Embora outras tenham desaparecido, entraram algumas novas, outras mudaram de posição, mas a solução de problemas permanece como a habilidade mais relevante, mais requisitada. E o último dado aqui, a M-Info é um portal de negócios e revista, talvez a mais relevante, provavelmente a mais relevante do mundo árabe, né? Tem a sede em Dubai, e eles também lançaram essa pesquisa, e apareceu solução de problemas como estando nas principais soft skills também. Então, ou seja, o mundo todo reconhece e entende essa carência e essa importância.
Eu quero fazer alguns alinhamentos com vocês antes de a gente entrar diretamente nos métodos e na mentalidade de solução de problemas. Esse quadro aqui mostra o seguinte: qualquer um de nós, né, você que está escutando, você enquanto indivíduo, ou a sua própria família, ou a sua empresa, a sua cidade e o seu país, né? Qualquer organismo, ele está em algum ponto dessa escala, né? Falando economicamente mesmo, tá? Vou pegar o CPF, né? O cidadão, ele pode estar na fase da sobrevivência, trabalha, recebe o seu salário para pagar as contas e beleza, fica no 0 a 0, não deve para ninguém, mas também não sobra dinheiro, né? Tem aquele que está falido, né? Aquele que não está falido, mas está esperando chegar ao 13º para pagar as contas, e tem as pessoas que conseguem guardar algum dinheiro, crescer. Isso se aplica para as empresas também, né? Tem empresas com excelentes resultados, outras que estão aí patinando e assim por diante. A pergunta que eu quero fazer para vocês é: qual é o fator determinante, né? Qual é a palavra aí, qual é o fator determinante que nos posiciona nessa escala? Que se eu tiver mais ou menos, eu vou ter um resultado melhor ou pior. Então, coloca aí no chat, a primeira pessoa que responder corretamente vai ganhar um prêmio aí, no final a gente anuncia, tá? Tem um fator que determina se eu estou melhor ou pior. E eu queria ouvir de vocês algumas possibilidades aí. Vamos lá, pessoal, rapidinho aí, 30 segundos, vamos ver se alguém responde o que nós acreditamos ser essa resposta certa aí. Alguém arrisca? Todo mundo quietinho aí? Ou meu sistema travou, Dieter? Me ajuda aí. Será que é tão assustador assim? Não, você não travou, não. É? Vamos lá, repete a pergunta aí, Fabiana, para o pessoal entender direitinho. Vamos lá, a pergunta é assim, ó, qual é o fator, qual é o elemento que determina se eu estou melhor ou pior nessa escala? Ó, algumas pessoas responderam, legal, gestão do tempo, bacana, controle, show, adaptabilidade, resultado, legal. Os problemas também. Tá. Bom, eu vou ter que sortear eu vou fazer outra pergunta depois para dar o prêmio, então. Para a gente não investir muito tempo aqui, porque o nosso tempo é bem escasso, né? É dinheiro no bolso. É eficiência, tá, gente? A palavra de ordem é eficiência. Eficiência, na minha opinião, é o grande assunto que nós deveríamos estar discutindo em todas as rodas, nas empresas, nos programas. A gente vem falando, vamos tirar um pouquinho esse momento da pandemia, né? Tirar um pouquinho a pandemia, mas a gente vem falando nos últimos anos de crise econômica, crise política, etc., né? O país vem saindo de uma crise profunda e duradoura, e é fato, mas o que assusta é que por trás disso existe uma outra crise silenciosa que é talvez mais preocupante, que é a crise da competitividade, a crise da baixa eficiência. E essa é uma crise que tem sido muito pouco falada e trabalhada. Então, assim, gente, eficiência é o grande tema, tá? E aí, para desmistificar, eu quero compartilhar com vocês aqui o significado de eficiência, porque existe confusão, e não se sinta mal se você não tem clareza no que significa, porque o nosso dicionário, inclusive, não colabora. Alguns dicionários, eles colocam eficácia e eficiência com o mesmo significado. Uma das razões é que a palavra eficiência e eficácia, ambas são oriundas da palavra efficere, do latim, e por isso, talvez, essa confusão. Mas existe, sim, diferença, especialmente quando se trata de mundo corporativo. Eficiência é o processo, é a forma de fazer as coisas. E a eficácia é atingir o objetivo. Por que a gente discute tanto eficiência e não eficácia? Porque a eficácia não está em questão, a eficácia não se discute. Se você não for eficaz, você nem entra na brincadeira. Ou seja,
Se a minha empresa precisa produzir essa caneca, o meu cliente pediu essa caneca, eu vou ser eficaz quando eu entregar a caneca que ele pediu, dentro das especificações, dentro do prazo combinado e no preço combinado. Isso é ser eficaz. Se eu não sou eficaz, eu estou fora do jogo. Se você não entrega o que o cliente pediu, e pode ser o cliente final, ou pode ser até o cliente interno, o teu chefe, o teu colega de trabalho, se você não entrega aquilo que foi combinado, aquilo que foi pedido, você não é eficaz. E se você não é eficaz, simplesmente está fora da brincadeira, né? Agora, eu posso ser eficaz e ser pouco eficiente. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem simplório, mas para ficar bem claro. Digamos que o meu objetivo, o seu objetivo aí na sua casa, seja apagar as luzes, né? Eu estou aqui, tem a luz aqui em cima de mim na sala, e o meu objetivo é apagar a luz. Essa é a minha meta. Quando que eu vou ser eficaz? Quando eu conseguir apagar a luz. Agora eu posso apagar essa luz de várias formas. Eu posso ir ali no interruptor e apagar, é óbvio. Mas eu poderia, por exemplo, ter uma casa mal projetada e que o interruptor dessa lâmpada estaria lá na cozinha, atrás da geladeira, por exemplo. Então, para fazer essa mesma operação, para eu ser eficaz igual, eu teria que me deslocar, eu perderia tempo, teria um esforço muito grande para conseguir fazer essa operação. A eficácia foi a mesma, mas eu fui pouco eficiente. Eu poderia também, num caso extremo, pegar a vassoura lá na lavanderia e vir aqui quebrar as lâmpadas. Eu fui eficaz? Fui eficaz. O meu objetivo era apagar a luz. Eu apaguei, mas fui extremamente ineficiente. Muito, muito, muito desperdício. E, num outro extremo de eficiência, eu poderia ter aqui uma tecnologia estabelecida, uma automação aqui na minha casa, e eu só falava aqui, conversando com vocês, de repente dizia, Alexia, apaga as luzes. E, instantaneamente, sem fazer o menor esforço, eu apagaria as luzes. Então, nesses 4 exemplos, eu fui eficaz da mesma forma. O que diferenciou foi a eficiência, o quanto eu gastei de energia, de recurso, de tempo e assim por diante. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco, porque a solução de problemas, ela faz todo sentido e é tão necessária assim, porque é o que afeta diretamente a eficiência, que é o que a gente precisa estar perseguindo sempre. Ainda em questão de alinhamento, de conceito, né, o que é problema? Quem gostaria de talvez definir problema aí, coloca no chat, o que você acha que é problema? É bacana falar um pouco sobre isso, porque existe até um certo tabu de se falar a palavra problema. Eu já recebi orientação de marqueteiros de mudar o meu texto, de mudar a chamada do meu treinamento, porque a palavra problema não é legal. A palavra problema remete a coisas ruins, pejorativas. Pode ser, mas a gente precisa encarar os problemas, né? E precisa conceituar melhor também. Problema não é só aquela coisa extremamente ruim, do tipo um acidente, uma máquina que quebrou, uma devolução de um cliente, sabe, um negócio que explodiu. Isso também, né? Esses são também exemplos de problemas, mas problema é muito mais amplo, tá? Desafios, alguém colocou, legal, oportunidades, né? Certamente, né? Os problemas se configuram sempre em oportunidades, situação diferente da atual, ok? A definição que nós trabalhamos, que ela é mais ampla, especialmente no ambiente organizacional, é um resultado indesejável. Se eu tenho uma meta e eu não atingir aquela meta, isso é um problema. Se eu tinha uma expectativa ou tinha um planejamento e aquilo não foi atingido, isso é um problema. Então, amplia absurdamente o leque, e a gente sai daquele contexto negativo, né, estritamente negativo do conceito de problema, e passa a olhar de forma holística, todo o nosso setor, a nossa empresa e a nossa vida como cidadão, né, onde eu não estou atingindo as minhas metas. Isso são problemas, né? Então, eu começo aí, com esse olhar, então, implantar a metodologia de solução de problemas. Tranquilo até aqui, gente? Falando em eficiência, evidentemente, nós vamos falar das ineficiências, que são
exatamente aonde estão os problemas, as ineficiências, né, que afetam os meus resultados. Alguns exemplos aqui, né, não vamos aprofundar muito, mas só para ampliar e ficar claro para todos, né? Então, paradas das mais diversas, tempo de espera, atrasos, são exemplos de ineficiências. A parte daí de produto, né, defeitos, refugos, retrabalhos, devolução de cliente, reclamação, quebra em campo, tudo isso configura diretamente ineficiências, dinheiro jogado no ralo, desperdício de toda a natureza. Transportes e movimentações, né, que muitas vezes não se olha para isso, o que agrega para o meu cliente eu ficar transportando a minha peça para cima e para baixo o dia inteiro? Não agrega nada para ele, né? A menos que eu seja um Uber, não agrega transporte. Então, eu preciso pensar nisso do ponto de vista de eficiência, as movimentações, quantas movimentações desnecessárias estão acontecendo, né? Estoque excessivo, furos de inventário, são exemplos de ineficiências bem comuns nas empresas. Etapas do processo que poderiam ser eliminadas, que são desnecessárias. E aí, quando a gente está falando em processamento desnecessário, normalmente a gente se remete à fábrica, né, indústria, processo fabril, mas isso aqui é em todos os aspectos, num comércio, numa empresa de serviços, aquele carimbo que alguém tem que correr lá para o outro assinar, para carimbar, que no fim do dia não agrega nada, é papel que tem que guardar, que depois ninguém mais vai olhar aquilo, sabe? São exemplos de ineficiências que só oneram o meu processo. O capital humano subutilizado, isso aqui, gente, é muito pouco olhado, né? E é absurdo o desperdício que existe, né? Então, a gente precisa olhar com carinho para as nossas equipes. Quais potenciais que eu tenho aqui que estão sendo pouco utilizados? Existe uma riqueza, né, no potencial humano e muitas vezes há um grande desperdício. Burocracias de toda natureza e lamentavelmente, nós somos campeões de burocracia, e aqui tem muito desperdício, falhas de comunicação diversas, e também obsolescências, claro, né? E quando falo obsolescência, não é só de máquina e equipamento com tecnologia ultrapassada, muitas vezes um processo ultrapassado, engessado, né, um método, o próprio conhecimento, né? A minha equipe não está se atualizando, não está se reinventando, então está com um mindset desatualizado, e isso gera também desperdícios e ineficiências. E, aliás, um dos propósitos desse programa, né? Atualizar o drive da galera aí, beleza? Eu gosto muito, mas muito mesmo, do Vicente Falcone. Ele, para mim, é talvez o grande guru, certamente um dos grandes gurus que esse país tem. Ele foi, basicamente, quem trouxe os conceitos de qualidade lá na década de 70 ainda, né, e tem sido o grande defensor da gestão, né, dos conceitos de gestão. Tá? Ele fala essa frase que, para mim, é fabulosa: gerenciar é essencialmente resolver problemas. Ou seja, o bom gestor, ele se dedica a resolver problemas da empresa, problemas do seu time, eliminar gargalos, eliminar barreiras. Ele está diariamente, constantemente resolvendo problemas e fazendo com que o fluxo avance, né? Esse é o papel do gestor, de qualquer gestor. Então, essencialmente, a gente está resolvendo problemas, lembrando que problemas são quaisquer resultados indesejáveis. Aí eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou pedir para a organização colocar para vocês um link de um vídeo, é um vídeo curto, onde o Vicente Falcone fala sobre a cultura de enfrentamento de problemas. Não vão assistir agora, né, gente? Deixa para assistir depois, continua aqui na live. E ele fala bem, de uma forma super bacana, assim, cultura de enfrentamento de problemas. E tem um segundo link, que daí pode compartilhar também, que é onde as empresas normalmente erram nesse processo de solução de problemas. Ele fala também, fica o link aí para vocês estudarem depois, ok? Fabiano? Então, assim, Sim, Fabiano, diga, Editer. Só dar uma interrompida aí, que o pessoal está interagindo. A gente bateu aí quase 140 pessoas na live. Algumas coisas que o pessoal deu de feedback, né? A má qualidade, né? Ineficiente também é ineficiência.
Perfeitamente. Qualquer situação fora do controle que possa prejudicar, os desafios a serem melhorados, situações a serem otimizadas. É isso aí. Beleza. O pessoal aí tá bastante... Obrigado aí, pessoal, que vocês estão realmente contribuindo bastante aí pra gente hoje aí. Isso aí. Legal. Para fechar essa parte quase que introdutória, digamos assim, então os alinhamentos, né? O que a gente falou? Soft skill é uma das habilidades mais requisitadas, talvez a mais requisitada. O problema é qualquer resultado indesejável. Os problemas prejudicam a eficiência e, evidentemente, comprometem os resultados. E os problemas, eles precisam ser enfrentados e resolvidos. Então, isso é meio que um resumo aqui do que a gente falou até agora. Dieter, tens alguma consideração que você gostaria de compartilhar também? Até porque você é um especialista do assunto. Diga lá. Eu tenho, mas eu vou fazer essa consideração, Fabiano, já que hoje eu estou de mediador, não estou de palestrante, né? Mas eu vou fazer essa consideração colocando uma pergunta para você, que eu acho que é interessante, que tem a ver com o tema, que é como que você vê o porquê que em muitas empresas a alta gestão ainda não adotou uma metodologia de solução de problemas de maneira sistêmica e estruturada. Pergunta complicadinha, né? Eu não quero colocar meus colegas empresários aí, CEOs e diretores em maus lençóis. Tem vários motivos, sabe, Dieter? Mas eu vejo um assim que acho que é o mais significativo, e ele passa por uma questão cultural, na minha opinião. Nós temos, e quando eu falo nós, latinos, tá? Os latinos, de forma geral, nós temos uma cultura muito imediatista. E quando a gente fala de solução de problemas usando metodologias, a etapa de planejamento, ela é muito forte. Requer uma mentalidade de planejamento muito forte, que não é o nosso natural. Nós somos muito bons fazedores. E a gente se orgulha disso, né? Cara, eu mato no peito, eu faço, eu aconteço. E nós somos tão bons fazedores que a gente faz uma vez, e faz duas, porque deu errado, faz três, faz quatro, aí circunstancialmente a gente acerta, tá? Mas eu vejo assim que esse é um desafio. Porque daí o diretor, o CEO, o dono da empresa chega assim, preciso que resolva esse problema para mim, mas é para ontem. E aí, cara, assim, todos nós, a gente faz aquilo que a gente é cobrado. Tá? Eu sei que eu preciso investigar a fundo, planejar ações, mas o chefe está na minha jugular, ele quer para ontem a solução. E eu não tenho espaço. Eu não tenho espaço para dizer... E metodologia exige um tempo também, né? E muitas vezes você falou, você está com a faca no pescoço, então vamos empurrar para baixo do tapete, some momentaneamente, e quando aparecer a gente resolve de novo. Cara, e faz ali uma análise superficial, né? Não quer dizer que as pessoas fazem de má vontade, não, tem vontade, a pessoa quer corrigir, quer fazer o certo, mas não usa a metodologia, não usa as ferramentas, faz uma análise superficial, porque é para ontem, e aí, cara, corrige, mas não atua na causa raiz, né? E automaticamente as metodologias acabam caindo no descrédito, porque elas foram mal utilizadas, mas o empresário ele acaba perdendo para ele mesmo, né? E é muito engraçado, cara, né? Até abrir um parênteses aqui com vocês. Eu vivi em algumas ocasiões isso, de ser contratado, e eu cobro caro, tá? Eu ser contratado para implantar um programa de melhoria ou um projeto de solução de algum problema, e o próprio cara que me contratou é o grande vilão que não deixa com que o negócio se resolva, porque ele não libera o time, ele não dá prioridade para o negócio, e, cara, a equipe vai fazer o que o chefe manda, e vai fazer o exemplo que o chefe der. Então, o chefe diz, contratei aqui um consultor, vamos botar uma metodologia, vamos resolver, mas no dia a dia ele não dá prioridade para o assunto. Esquece, a galera também não vai dar prioridade. Então, respondendo a pergunta, esse para mim é o grande problema, sabe? E passa por uma questão cultural. E aí a gente tem uma pessoa, a Zaine, que ela
Ela deu contribuição dela no chat aqui, ela falou exatamente isso. Mudança de cultura, né? Mudança de mindset. Olha só, exatamente isso que a gente está falando. Fabiano, toca adiante. Beleza, deixa eu compartilhar de novo aqui. Ok. Bom, eu dividi, gente, para facilitar a nossa conversa aqui, em 3 blocos, digamos assim, 3 elementos fundamentais para a boa solução de problemas. Métodos e ferramentas, dados e informações, e pessoas, dividido aí tanto em mentalidade, o famoso mindset, e também o trabalho em equipe. Quando a gente fala de métodos e soluções, métodos e ferramentas, eu gosto de separar essas duas coisas. Então, método, gente, método é o processo de solução de problemas, é a trilha, ok? É a receita. E ferramentas são artifícios, ou, como o próprio nome diz, são ferramentas que eu vou utilizar em momentos específicos ao longo da metodologia. Então, vamos pegar um exemplo de dentro de casa. Eu vou fazer um bolo. Você vai fazer um bolo, existe uma receita, né? Existe um passo a passo para fazer o bolo. E esse é o método, né? O método de fazer bolo. Ao longo desse processo de fazer bolo, você utiliza diferentes ferramentas que são específicas para cada momento. Vai usar a batedeira na hora de usar a batedeira, a colher no momento da colher, e assim por diante. Tá? Você não faz um bolo com uma colher, não faz um bolo com uma ferramenta, com uma batedeira, mas você faz o bolo seguindo todo o processo e usando essas ferramentas à medida que for requisitada. Solução de problemas é a mesma coisa. A gente tem N diferentes métodos, eles são esse processo, que deve ser seguido passo a passo. Ao longo do processo, a gente vai usar ferramentas. Tá? Lógico que nós não temos tempo aqui de aprofundar nas ferramentas, e também vamos passar rapidamente pelos métodos. Existem cursos para isso, vocês podem buscar essas informações. Falar, então, de ferramentas. Legal assim, né? Falando de ferramentas. Vamos pensar dentro de casa também. Existem algumas ferramentas que são tradicionais de a gente ter dentro de casa, né? O martelo, o alicate e a chave de fenda, né? O chave Phillips, enfim. Mas, basicamente, essas 3 ferramentas aí, chave de fenda, alicate e martelo, com elas você resolve mais da metade dos probleminhas de dentro de casa. Né? Agora, uma pergunta aqui. Não precisa responder, tá? Mas quem já tentou pregar um prego com um alicate? Acho que todo mundo, em algum momento da vida, olhou, o martelo não estava perto, ou não tinha o martelo. Cara, pega o alicate aqui, vou pregar esse prego aqui, é um prego só e tal. Funciona? Talvez. Normalmente acontece 3 coisas aí. O serviço fica mal feito pra caramba, fica torto, entorta o prego, não faz direito. Machuca o dedo e estraga a ferramenta. Normalmente acontece essas 3 coisas aí. Agora eu pergunto, o alicate é uma ferramenta ruim? Não, muito pelo contrário. O alicate talvez seja uma das grandes invenções em termos de ferramenta. Né? É uma ferramenta espetacular, né? Serve para um monte de coisa. Mas não serve para pregar prego. Ele serve para outras coisas. E quando se trata de solução de problemas, a gente tem uma caixa de ferramentas. Aqui eu destaquei algumas, 10 ferramentas, mas existem muitas outras. Essas são as mais comuns. Só que cada uma delas tem a sua aplicação específica. Né? Você não pode pregar um prego com o alicate. Né? Então, a gente não vai aprofundar aqui em todas elas, né? São exemplos de ferramentas apenas. Eu quero destacar 3 delas, tá? Que, na minha opinião, seriam o alicate, o martelo e a chave de fenda. Essas 3 ferramentas são muito poderosas. O brainstorming para levantar hipóteses, tanto de hipóteses de causa do problema, como hipóteses de solução de problemas, né? Para aflorar a criatividade mesmo. Agora, é uma ferramenta que a maior parte das pessoas utilizam ela de uma maneira, assim, meio que leviana, meio corriqueira, e não exploram todo o potencial que ela tem. É uma ferramenta espetacular, mas tem algumas regrinhas que precisam ser seguidas, tá? Então, é uma ferramenta que existe uma técnica para usar o brainstorm. O Ishikawa, o famoso espinha de peixe, ou diagrama de causa e efeito, também é uma ferramenta super bacana
para análise de causa, e quando eu trabalho simultaneamente, né, o brainstorming com o Ishikawa, isso se torna muito poderoso, e os 5 porquês também é uma ferramenta daí para aprofundar, né, serve tanto para causa, para aprofundar as possíveis causas, e daí eu valido quais são as causas essenciais, o que se chama de causa raiz, e eu posso também usar os 5 porquês para as ações, né? Que ações que eu vou fazer para solucionar isso? Eu tenho ali um leque de ações, desde mexer no dispositivo até comprar uma máquina nova, né? Então, eu uso 5 porquês para validar. É bem comum, né, a equipe ou alguém falar, a solução para isso é investir X milhões numa máquina. E quando a gente usa os 5 porquês, muitas vezes, né, a gente descobre que, na verdade, não precisa daquilo ali. Então, para quem vai fazer investimento, é uma ferramenta bacana também. Aí, gente, até por uma questão de tempo aqui, não vamos aprofundar nas ferramentas, tá? Mas deem atenção a isso que faz toda a diferença. Os métodos, tá? Os métodos, como falei, são os processos. Aqui eu trouxe alguns, os mais comuns, né, reconhecidos mundialmente como metodologias, é o passo a passo para uma solução bacana de problemas. O mais tradicional, que é o MASP, Método Analítico de Solução de Problemas, que C-Story é basicamente a mesma coisa, só que é um modelo americano, tem outra nomenclatura, mas a sequência é basicamente a mesma. Por que está o PDCA ali? Porque essas metodologias são baseadas no PDCA. O método 8D é também um método de solução de problemas. Ele foi desenvolvido pela Ford lá na década de 80, e hoje é um método praticamente padrão da indústria automotiva. Quando surge algum problema, alguma reclamação de cliente, um problema em campo, qualquer situação do gênero, é no formato 8D que se faz a análise desse problema e a solução desse problema. Basicamente, é o PDCA também, tem algumas pequenas diferenças, né? Eu explico logo em seguida essas diferenças. O método ver e agir, ver, julgar e agir, mas é conhecido como ver e agir, é um método bem simples e para aquelas coisas mais corriqueiras, né, bem do dia a dia mesmo. Vi uma situação aqui incorreta, um problema que é simples de se resolver, então eu faço uma análise rápida e tomo uma ação imediata. Então, é uma metodologia para ações imediatas, mas ela protege também no sentido de evitar a reincidência, mesmo que seja um problema simples, né, de se resolver, eu tenho aqui um mínimo de análise, e muitas vezes é mental, tá? Você faz essa análise mentalmente, para garantir que aquela ação corretiva ela vá perdurar. O Seis Sigma é também uma metodologia, o Seis Sigma usa uma sequência chamada DMAIC, assim como existe o PDCA, existe o DMAIC, cada letra significa uma etapa, e é um processo muito mais robusto, né? É um método muito mais robusto. O Seis Sigma, ele incorpora ferramentas estatísticas pesadas, né? Então, ele é para problemas realmente complexos, né? Então, é um problema estruturante da empresa, um problema que envolve tecnologia, que envolve o refino do meu processo, né? Uma linha de produção que eu estou quase chegando no estado da arte, mas eu quero ainda incrementar ainda mais, eu uso o Seis Sigma, que é uma metodologia super pesada, super robusta, mas que dá muito resultado também. Agora, não se aplica Seis Sigma para qualquer situação. Tá? Existem outras metodologias aqui, algumas até bem novas, modernas, né, que não são necessariamente para a solução de problemas, mas contribuem. O Design Thinking, ele é utilizado, usa ferramentas super atuais, modernas, e super bacana isso aqui. Ele normalmente é utilizado para ideação, novos produtos, novos negócios, para também desenvolver a criatividade. Ele utiliza uma lógica um pouco diferente do PDCA, que é chamado de diamante duplo. O Vinícius Machado, no primeiro módulo, ele fala um pouco sobre isso, então quem não assistiu ainda tem a oportunidade de ir lá no canal e assistir a primeira live, que fala sobre esse tema. O método Scrum, ele não é também diretamente para a solução de problemas, ele é mais usado, foi desenvolvido para isso, para projetos de software, principalmente, onde comumente é usado, mas ele pode também ser utilizado de alguma maneira para a solução de problemas, especialmente
na área de tecnologia. O 5S, gente, o 5S não é uma metodologia de solução de problemas, mas tem um impacto gigante na condução e na solução de problemas. Aqui tem um probleminha, né? Nós aprendemos errado o 5S, sabe? A grande maioria das empresas, e eu já trabalhei em várias, dando consultoria, e o 5S ele foi implantado de uma maneira muito superficial. O 5S é muito mais profundo do que fazer um programinha de organização e limpeza. Ele perpassa uma mudança cultural, né, e é super profundo. Até, Dieter, você quer mencionar alguma coisa? Aham. Eu estava esperando você concluir aí o FEMEA. Aí... deixa eu terminar aqui, então, e daí tu já... eu tive, falando aqui de uma experiência, né? Quando eu fui convidado para fazer parte lá do programa da JICA e recebi a notícia que tinha sido aprovado, cara, vou para o Japão aprender metodologias, cara, é o berço da qualidade, é o berço, é o que há, né? De melhor, de mais moderno. Eu pensei, caraca, vou aprender, agora sim, né? Eu vou aprender o pulo do gato, vou destruir. E verdade, cara, essa era a minha expectativa, e acho que da maior parte dos colegas que foram também. E assim, gente, o que nós aprendemos lá foi 5S e PDCA. Legal. Não tem pulo do gato nenhum, só que 5S enquanto transformação cultural. Cara, 5S é fantástico, só que é muito... Eu entrei aqui justamente para comentar isso contigo. O pessoal está comentando, né? O 5S ajuda na prevenção de problemas, né? Como uma mudança de mentalidade. E dentro desse insight que você está dando agora de ferramentas, né? 5S, Scrum, Design, Thinking, nós temos também aqui deixa eu pegar aqui o Sérgio Grisa, né? Ele ainda colocou, né, o LSP, né? O Lego Serious Play, como um método de solução de problemas também, né? Ele também colocou. Realmente, Sérgio, é isso mesmo. O Lego Serious Play, ele entra junto aí, como o Fabiano estava colocando aí, 5S, etc., como métodos pesados que ajudam a mudar a cultura, né? A maneira como as pessoas pensam dentro da empresa, que é para depois agir com outro mindset, agir com qualidade. Perfeitamente. A última metodologia aqui, só para citar, né, é o FEMEA, né? Então, o FEMEA, ele é mais preventivo, não é necessariamente para solução de problemas, né, correção de problemas, digamos assim, mas é um método que, ao projetar um produto, ao projetar um processo, eu uso o FEMEA para prever todas as possibilidades de falhas e já criar mecanismos preventivos para evitar essas falhas. É um método super bacana também, é muito tradicional na indústria automotiva. O Dieter, aliás, é um grande especialista em FEMEA, mas, assim, ele ajuda bastante na prevenção de solução de problemas, tá? Beleza? Dieter, se você quiser complementar mais alguma coisa, aproveitar aqui para fazer uma pergunta, não? Tudo certo? Não, nesse momento. Eu tenho uma pergunta aqui do Saulo Veloso, eu acho que ela entra legal agora para nós nesse momento. O Saulo Veloso, ele é supervisor da qualidade lá em Minas Gerais. Como solucionar um problema complexo que possui diversas situações combinadas com condições inadequadas? Né? O problema se tornou reincidente, intermitente no processo produtivo. Show de bola. Nesse caso, eu vou passar para a próxima tela, que daí eu já respondo avançando aqui no tema, beleza? Perfeito. Vamos lá. O que acontece? Existem diferentes profundidades de metodologia, né? Como eu mencionei, o Ver e Agir é uma metodologia bem simples, bem rápida, para situações do dia a dia, sem grandes complexidades. O método 8D, que é o padrão da automotiva, ele é mais comumente utilizado para problemas novos. Então, digamos assim, eu tinha um processo estável e, de repente, ele estourou um refúgio, um defeito. É um fato novo. O método 8D, ele é super aplicado para isso, porque ele tem algumas etapas ali que protegem o cliente, ele tem algumas etapas focadas para essa questão emergencial e depois analisar a causa raiz. Agora, quando eu tenho problemas como esse mencionado,
que é mais complexo, é reincidente, e envolve mais coisas, eu utilizo uma metodologia mais pesada um pouco, que pode ser o MASP ou QC Story, com a qual eu vou utilizar ferramentas estatísticas, talvez eu precise implantar uma carta de controle numa certa etapa do processo por um tempo, por exemplo, talvez eu tenha que fazer cruzamento de dados e fazer um diagrama de correlação para ver a influência de diferentes variáveis, ou talvez implantar um histograma, enfim, N ferramentas estatísticas que vão me permitir chegar nas causas raízes e aí tomar ação evitando a reincidência. Então, assim, respondendo à pergunta, quando existe um problema crônico, complexo, eu uso metodologias mais robustas com ferramentas estatísticas. E aí a recomendação é o MASP, o QC Story, e eventualmente até o 6 Sigma. Se é uma coisa realmente complexa, que vai envolver estatística pesada, entra com 6 Sigma e vai dar certo. Tá? Esse quadro aqui mostra essas 3 principais metodologias que a gente vê no mercado, mas eu vou fazer aprofundar aqui um pouco a questão do PDCA. Todas elas têm como espinha dorsal o PDCA, tá? Que é famosíssimo, vocês certamente já ouviram falar, e é muito provável que alguns dominem isso, vem de um conjunto de palavras em inglês, uma sigla que é Plan, Do, Check e Act, ou seja, planejar, fazer, verificar, e esse Act é no sentido de implantar, estabelecer, consolidar. Então, eu planejo, executo o que eu planejei, verifico o resultado, e aí, a partir do momento que eu tive o resultado bacana, eu implanto e consolido aquela ideia. Uma outra forma de apresentar o PDCA é dessa forma aqui, né, um PDCA já voltado para a solução de problemas. Lembrando que o PDCA, mais do que uma metodologia, ele é uma forma de pensar. Tá? O legal é quando a gente tem o PDCA na cabeça já, e você já usa o PDCA intuitivamente em qualquer situação da tua vida. Ou seja, antes de fazer qualquer coisa, planeja, executa o que planejou, analisa se foi legal o resultado, e se funcionou, se foi legal o resultado, aquilo passa a ser um novo padrão. Tá? Esse é um modelo mental que é super bacana de desenvolver. E aí entra, né, nessa questão de mindset, de solução de problemas. Então, dentro do P, a gente vai identificar os problemas, analisar as causas fundamentais, e daí elaborar um plano de ação. Então, veja que o P fala em plan, mas ele é muito mais amplo, né? Ele é o entendimento, realmente entender o que significa aquele problema, o que ele afeta, como que ele se mede, como que ele se apresenta, analisar as causas daquele problema, que, aliás, isso é muito importante, né? Muito importante, entender o mecanismo, como aquele problema acontece, e daí sim eu elaboro um plano de ação. E o plano de ação, ele vai ter 2 frentes. Uma linha de ação para neutralizar o problema, né? Eu estou com o cara acidentado ali, eu preciso tratar ele. Eu estou com a minha máquina parada, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tenho um plano de ação para corrigir aquilo que já está instaurado, e eu tenho, paralelamente, um plano de ação para eliminar as causas que fizeram com que aquele meu problema acontecesse. Tá? Então, o P do PDCA, ele é super amplo, voltando para aquela lógica do planejamento, né? Porque nós latinos, vamos direto para o do. A gente pega e faz. A gente vai e faz, cara. Nós somos fazedores. Né? É a diferença do Rambo e do Sniper, né? O Rambo, ele é eficaz, ele mata o inimigo. Só que junto ele derruba a floresta inteira, ele sai com aquela metralhadora e vai derrubando tudo, mata passarinho, mata o que tiver na frente. E, eventualmente, mata o inimigo também. O Sniper, ele analisa, pensa onde ele vai se posicionar, mede, estuda a iluminação, estuda a direção do vento, velocidade do vento, e depois de ter um arcabouço de medições e de dados e fatos, ele toma a decisão e dá um único tiro e foi extremamente eficiente. Então, essa é a diferença, né, de quem tenha esse drive direto para a execução e quem tem o drive de fazer planejamento, né? Não significa ser moroso, né, gente? Não significa também nunca mais resolve, fica a vida inteira em planejamento, lógico que não, mas é investir
tempo e energia nessa etapa. Aqui fica bem claro, né? A maior parte das metodologias, elas têm 8 passos, 7 passos. O próprio 8D vem de 8 disciplinas, né? De 8 etapas. Então, perceba que, nesse exemplo aqui de 8 etapas, 4 etapas, ou seja, 50%, está na fase do P, do planejamento. As outras etapas são muito mais rápidas. E se eu fosse destacar 2 etapas que são as mais significativas, são o P e o A. O P, que é o planejamento, é entender, né, como que aconteceu o problema, analisar esse fenômeno, ou seja, descobrir a causa, né, analisar o meu processo e daí planejação. Executo aquilo que foi planejado, né, verifica o resultado e daí eu padronizo, que é o que entende-se como o ACT. Agora, sim, gente, na prática, em primeiro lugar, a maior parte das pessoas, empresas, vão direto para o D, vão direto para a execução. Tem uma galera que planeja, mas morre no planejamento. Também é o outro extremo, né? O cara que vive de plano. Planeja, mas não executa. Agora, na melhor das hipóteses, a gente, de forma assim, generalista, né? A gente planeja e executa. A gente não avança, sabe? E aí nós perdemos muito. Porque a melhoria contínua, ela acontece quando eu uso o PDCA até o final. Por quê? Eu planejo naquelas etapas, executo o que eu planejei, verifiquei o resultado, funcionou. Não funcionou, eu volto para o P, planejo novamente, executo novamente e checo o resultado. Funcionou, eu avanço para a padronização. A padronização é como um calço que a gente coloca para que aquela melhoria não retroceda. É super comum nas empresas e na nossa vida, muitas vezes, você avança e daqui a pouco, um mês depois, você olha, está vivendo o mesmo problema de novo. Por quê? Porque não padronizou aquela solução. Então, é importante cumprir o ciclo da metodologia, né, que é o ciclo PDCA, para chegar na etapa de padronização. E a padronização é fundamental para permitir a melhoria contínua dos processos. Eu planejo, executo, verifico, deu bom, padronizo. Então, eu estabeleço aquilo como o novo padrão, a nova forma de fazer. Aí, depois de um tempo, eu posso dar um novo giro de PDCA, para dar um novo salto de qualidade, um novo salto de eficiência. E é assim que se constitui a melhoria contínua. Quando eu não dou o giro completo do PDCA, eu fico naquela gangorra. Ora melhora, diminui o refúgio, estoura o refúgio. Melhora a eficiência, cai a eficiência. Tem um pico de produtividade, daqui a pouco está uma droga. Porque eu não chego no final do ciclo. Isso é bem comum, tá, gente? Infelizmente. Então, assim, isso aqui é um apanhado rápido sobre métodos e ferramentas. Talvez o Dieter queira compartilhar alguma pergunta, porque o próximo tópico, né, que seria o próximo pilar aqui, o que você diz aí, Dieter? Vamos lá. Realmente, essa parte do PDCA, você falou certíssimo aí, o pessoal tá comentando isso também. Leandro Soares, aí, grande amigo nosso aí das antigas, na época da qualidade, aí em outras empresas. Infelizmente, muita gente só usa o D e o C. Executa, verifica, porém na prática dá caca. É isso mesmo, Leandro. O pessoal esquece e segue direto para vamos executar, eu sei a resposta, e vai embora. E esquece que tem que planejar para realmente sair alguma coisa. Quem trabalha com projetos sabe do que eu estou falando, porque em projetos se fala muito da curva do planejar e executar. Vocês planejam muito bem planejado, faz uma curva de investimento de tempo em planejamento. Quando está tudo muito bem planejado, você parte para a execução. E aí a execução, o investimento de esforço na execução, ela é muito menor. Tá? Fabiano, desculpa interromper. Pegando só um ganchinho, né, do antes do 5S, né, uma observação da Karina Yoshida aqui. 5S é incrível. Implantou com a equipe num canteiro de obras, mudou totalmente rotina e produtividade dos colaboradores. Perfeito, é isso mesmo. Pessoal que está falando isso aí, está falando sempre o tempo inteiro de uma coisa, mudança de mindset. Isso. Cara, assim, o 5S é muito legal, é muito legal. E são 5 sensos, né?
E nós conhecemos basicamente dois, que é organização, senso de ordenação, organização e de limpeza. Só nesses dois sensos, o resultado já é absurdo, já é impressionante. Se a gente implanta a cultura do 5S, não é à toa, né, que as fábricas mais eficientes do mundo são as fábricas japonesas, não é à toa. Nada é por acaso, né? Aliás, abri um parênteses aqui do Japão, né? Cara, o Japão, por muito tempo, foi a segunda maior economia do mundo. Agora está em terceiro lugar. Só que ele perde em números absolutos para dois continentes, pô. Perde para os Estados Unidos e perde para a China. São dois continentes, cara, e a comparação em números absolutos. É uma ilha. Cara, é uma ilha. Se você pegar o tamanho do Japão, é em torno de 4% do território brasileiro. E é um território, cara, montanhoso, rochoso, tem vulcão, tem tsunami. Cara, terremoto toda hora, até bomba atômica os caras tiveram. Cara, e é impressionante o que eles fazem, mas essa questão de levar a risca e disciplina é o grande diferencial, tá? Não é por acaso que alguma coisa certa eles têm que estar fazendo, né? Porque geograficamente eles não têm recursos, é um monte de fatores desfavoráveis, e os caras estão no top, né? Então, tem um ponto, Fabiano, que se fala muito, né? E a gente escuta isso normalmente aí, que nem você falou, desculpem os empresários que estão ouvindo a gente, mas a gente escuta isso da alta gestão, que falta tempo, né? Isso me remete a uma frase de Einstein que fala o seguinte, que falta de tempo é desculpa daqueles que perdem tempo por falta de método. Olha só, estamos falando de método. E Einstein já dizia que a falta de tempo é desculpa de quem não tem conhecimento de método, né? Perfeito. Temos duas perguntas aqui, Fabiano, muito interessantes, tá? Eu acho que elas se complementam. A primeira delas é da Chayane Vitória. O PDCA pode ser usado em problemas complexos ou somente em problemas mais simples? Problemas complexos. O PDCA, ele é essa lógica mental, né? Essa lógica estruturada, esse passo a passo. Baseado no PDCA, surgiram inúmeras metodologias, como aquelas que eu mencionei ali, que têm diferentes graus de profundidade. Então, se você tem um problema complexo, a recomendação não é usar um ver e agir, você vai usar o MASP, o Q6 eventualmente o 6 Sigma, porque vai ter passos ali mais detalhados e vai usar uma carga de ferramentas mais robustas. Então, para problemas complexos. Mas é o PDCA. O próprio 6 Sigma, embora ele utilize o DMake, né, porque é outra vertente, então tem toda uma questão também de nomenclatura e de conceito. Mas, cara, se você analisar bem friamente, o DMake do 6 Sigma é um PDCA. Mudou o nome, mas é a mesma coisa, a lógica é a mesma, é planejar, executar o que planejou, verifica o resultado, deu bom, implanta. Não tem segredo. Você pode constituir metodologias com etapas mais complexas e tal, aprofundar, mas a lógica é essa. E eu vou repetir, porque isso é muito legal. Procure desenvolver isso mentalmente, no seu dia a dia, sabe? Pô, estourou o pneu do carro. Cara, imediatamente na minha cabeça vem um PDCA, entendeu? O que eu vou fazer? Vou ver o resultado, por que aconteceu e o que eu vou fazer para não acontecer de novo. E se eu chegar a alguma conclusão, aquilo vai passar a ser o novo método, o novo processo, sabe? Nos exemplos mais básicos do dia a dia, você coloca o PDCA e nos mais complexos também. Tem mais uma, por isso que eu falei que era complementar, tem mais uma aqui que está vindo de Londres, gerente da qualidade, Elizabeth. O que você recomenda de metodologia para uma empresa que está se estruturando, que está começando agora com suas operações? Você já meio que respondeu, né? A maturidade, cada empresa tem a sua maturidade, à medida que a maturidade vai avançando, os problemas também vão sendo tratados com novas metodologias mais avançadas. Não adianta tentar usar um 6 Sigma numa empresa que você vai ter pessoas que não sabem usar, por exemplo, um software estatístico para puxar a estatística do processo. Ou sequer coleta estatística, né? Assim, a minha recomendação começa pelo 5S, cara. Mas estude o 5S na essência. Busque
busque alguém, e aí eu posso sugerir, né, vou tomar liberdade aí para sugerir, qualquer um desses colegas que participaram do programa da JICA, que viveram essa experiência no Japão, conheceram na essência o 5S, porque implanta 5S enquanto cultura, né, e a empresa vai nascer certa. Tá? Depois, eventualmente, se você tem um processo produtivo muito complexo e quer chegar no estado da arte de processo, você vai botar um Six Sigma, vai estabelecer um sistema de melhoria contínua, aí tem várias formas, mas está começando, começa com 5S. Fazer só um adendo, Fabiano, que eu acho que é interessante, né? Você falou do PDCA e você falou tanto do planejar, né? Quando a gente compara com o Six Sigma, né? O DMAIC, o DMAIC, né? A diferença, ela tá na seguinte, o PDCA, você olha uma pizza e ela dá a impressão que é 25% do tempo para cada um, né? Porque ela tá em 4 quadrantes igualmente cortados. E quando você olha o DMAIC, né? O DMAIC, você olha lá e você tá vendo o quê? 3 fases do processo onde você está só coletando dados, que é o D, né, o M e o A. Você está só coletando dados. E aí você fez a análise deles, aí você vai fazer as últimas 2 etapas, que são algum tipo de execução. Exatamente. Então, ele foi colocado já com 3 etapas só disso. É isso aí. Eles pegaram o P e destacaram em etapas distintas, que é o define, que é o definir o problema, o measure, que é medir, e aí tem uma pegada estatística muito forte, e o analyze, que daí é analisar profundamente as causas, né? Então, perfeito, é isso mesmo. A prova... Daí, improve e control, né? A prova de que o planejamento é fundamental, né? Exatamente. Fabiano, Okay. 1h07, temos 1h07, temos Cara, aí 120 pessoas online, soca a bota. Estou saindo de novo. O próximo pilar, gente, são dados e informações. Aqui é um pouco mais rápido, mas não é menos importante. Tá? Eu gosto muito dessa frase do Deming, que também é uma sumidade, né? É grande referência mundial aí na gestão, e ele diz o seguinte: eu acredito em Deus, todos os outros devem apresentar dados e fatos. O prefeito de Nova York, aliás, ficou famoso também se apropriando dessa frase. Ou seja, não dá para solucionar problemas, e não dá para fazer nada na vida, na verdade, baseado em achismos, baseado em sentimentos. A gente precisa de fatos, dados e informações. E aqui, gente, né, quem trabalha em empresas, ou seja, um empreendedor que vai estabelecer um novo negócio, a parte de controle, gente, é fundamental. E é fundamental também trabalhar com as nossas equipes até o chão de fábrica, para que todos na organização tenham entendimento da importância dos controles, da importância de ter dados fidedignos. Eu tenho me deparado nas empresas, algumas que eu tenho dado consultoria, é patético, gente. Desculpa o termo, você pegar um relatório e olhar para ele e de cara já ver que ele é um relatório fraudado, que ele, sabe aquela coisa que o operador ficou o turno inteiro sem medir aquilo que ele precisava medir, aí chega lá no final do turno ele preenche, porque afinal de contas vai ter auditoria, ou senão os chatos da qualidade vão encher o saco, ou porque o chefe está mandando, ele não entendeu que aquilo é importante. Então, é necessário, tá, trabalhar essa questão em todos os níveis da organização. O simples falar a verdade, sabe? Porque quando a gente entra com um método de solução de problemas, a gente precisa das informações, dos dados, né, seja do processo, da peça, daquilo em questão, né? E se a gente não tiver confiabilidade naquilo, você vai investir energia e muitas vezes recurso, muitas vezes vai comprar uma máquina nova e não precisava. Muitas vezes vai colocar um colega em risco de morte por um acidente, porque se baseou em parâmetros que não eram verdadeiros, né? Eu vou me permitir aqui dar um exemplo que eu vivi bem no início da minha carreira. Eu sou técnico em metalurgia, me formei em 94, e no ano de 94 eu fiz estágio numa fundição aqui da cidade. E como estagiário, eu sempre fui muito metido, eu me apaixonei por metalurgia.
Entrei no curso sem saber o que era e me apaixonei por metalurgia. E aí, como estagiário, eu me voluntariei para participar, final de semana, de troca de refratário em forno e operar forno vazador, aquela coisa toda, porque eu curtia muito. E nessa ocasião, estava lá, durante o expediente, operando o forno vazador. Para quem não entende, forno vazador é o forno onde tem ali o metal líquido e que está injetando o ferro a 1.300 e tantos graus dentro de um molde de areia. E o cidadão, um senhor já muito experiente, saiu para tomar café e me deixou, como estagiário, me deixou operando o forno. Veja a irresponsabilidade, né? Mas esse não é o problema. Periodicamente, naquele processo, tinha que tirar a temperatura do metal líquido. E deu o horário, fui lá, peguei o pirômetro, tirei a temperatura, e a temperatura estava fora da faixa especificada. Mas, na minha índole, eu fui ali, estava fora, fui lá e registrei na carta a temperatura que eu medi. E o sujeito, quando voltou, olhou, o que tu fez aqui, viu que estava... sabe o que? Eu vou te ensinar um negócio, né? Estagiário só faz cagada, né? Daí o cidadão experiente veio para mim e falou, eu vou te ensinar um negócio, cara, assim, quando tu tirar uma temperatura assim, que der um pouco fora, tu faz o seguinte, marca aqui, bem pertinho da linha do limite, porque isso aqui não vai dar nada, sabe? Isso aqui não... É porque se a gente coloca fora, depois tem que responder para a auditoria, aí dá uma trabalheira, não, bota aqui na linha, aqui, tá tudo certo. Beleza, né, cara? Estagiário vai falar o quê? Acabou meu estágio, saí daquela empresa. 1 ano depois, fui contratado por essa mesma empresa como técnico e depois virei analista. E um pouco tempo depois, fiz curso de MASP, de QC Story. Estávamos fazendo um projeto para a resolução de um problema de refúgio gravíssimo numa certa peça. E aí, quando reunimos, o supervisor da área de fusão, né, já chegou todo armado, né? Tá, porque a variável temperatura é uma das possíveis causas daquele defeito. Ele chegou todo armado, falando, as temperaturas estão todas dentro, já verifiquei, no meu setor não tem problema nenhum, né? Sabe essa atitude, assim, né? Na defensiva. Aí calma aí, né? Deixa eu te contar uma história. Há 2 anos atrás, eu, pessoalmente, adulterei essa carta, né? Porque isso era status quo já. Então, esse é um caso real, e hoje, nos dias de hoje, quase mais de 20 anos depois, eu encontro ainda empresas onde as pessoas adulteram resultados, não registram a realidade, por uma série de razões, porque tem medo de falar a verdade, porque tem medo de ser punida, porque tem preguiça, por N razões. Só que isso inviabiliza qualquer processo de solução de problemas. E simplesmente inviabiliza. Então, eu não vou me aprofundar mais muito nisso aqui, mas é necessário, gente, tá? Que vocês, gestores, engenheiros, analistas, deem atenção a isso. Checa, sabe? Vai lá cheirar, faz a contraprova, verifica. Pô, não dá para ficar preenchendo formulários só porque o procedimento manda ou coisa do gênero. Aquela informação, ela está ali por uma razão e ela vai ser usada depois, ela tem que ser verdadeira e as pessoas precisam falar a verdade. A gente precisa criar um ambiente nas nossas organizações em que as pessoas se sintam à vontade para falar a verdade, que elas se sintam à vontade para falar que erraram quando elas erram. Porque se a gente não souber a verdade, não tiver as informações verdadeiras, esquece, pode ser a metodologia da NASA, não vai funcionar, entende? Então, dados e informações confiáveis, fidedignos, são fundamentais. E o terceiro pilar, daí já entrando quase para o final da nossa conversa, é o ser humaninho, né? A pessoinha que está atrás de todo o processo, quem vai operar essa metodologia e assim por diante. E aí, quando falo em pessoas, eu destaco 2 pontos, que é o trabalho em equipe e a mentalidade do indivíduo. Por que trabalho em equipe, né? Os processos de solução de problemas, as metodologias, todas elas envolvem equipe. Eu não consigo resolver um problema sozinho. Circunstancialmente, num caso muito isolado, talvez eu consiga resolver um problema sozinho. Mas, via de regra, vai envolver uma equipe, vai envolver pessoas de outros setores, vai envolver pessoas de diferentes níveis da organização, e eu preciso ter esse conceito de trabalho em equipe muito vivo. Muitas empresas pregam que trabalham em equipe,
mas na prática não necessariamente acontece. Lógico que o tema trabalho em equipe é um tema à parte, daria um curso só do assunto, mas eu quero pensar 2 aspectos aqui que eu considero mais importantes, para que a gente tenha trabalho em equipe efetivamente. O alinhamento. Para eu ter um bom trabalho em equipe, eu preciso ter um alinhamento e preciso ter confiança implantada, instaurada na equipe. Alinhamento. Quando que eu consigo alinhamento? Eu vou conseguir alinhamento com o meu time quando eu tiver propósito claro. Eu tenho que ter um propósito bem definido e muito bem claro e muito bem comunicado. Se eu não tenho propósito, ferrou. Se eu tenho propósito, mas não está claro, não adianta muito. Se eu tenho propósito, não é claro, o propósito não é claro e não está amplamente comunicado em todos os níveis, também fica capenga. Então, para eu ter um alinhamento, lembrando que alinhamento é necessário para ter trabalho em equipe, para eu ter alinhamento, preciso ter propósito claro e muito bem comunicado. E o outro tema, assim, que é fundamental, elementar, para dizer que se trabalha em equipe, é confiança. Tá? Isso você aplica para a equipe de trabalho, se aplica para o esporte, se aplica para dentro da tua casa, tá? Da tua família, na minha família. Se não houver confiança, não existe espírito de time, não existe trabalho em equipe. O que acontece? O ciclo vicioso, qual que é? Não existe confiança, ou a confiança ela é frágil. Se não existe confiança entre as pessoas, o que acontece? A gente evita o conflito. Tá? Eu não tenho confiança com o Dieter. Aí, porque eu não tenho confiança, eu evito, sabe, ter algum tipo de conflito. Eu evito falar a verdade, porque eu não quero me indispor com ele. Eu estou vendo que ele está fazendo errado, mas, cara, eu não quero me envolver com isso. Tá? Porque, sabe, não tem confiança, então, melhor faço vistas grossas e eu não quero ter conflito. Só que se eu não tive o conflito, eu não me comprometo, né? Se a equipe não discutiu, não debateu, não se comprometeu. Então, não havendo compromisso, um não chama o outro à responsabilidade. E, automaticamente, ninguém se preocupa com os resultados coletivos. Sabe aquele negócio do todos? Isso é de todo mundo é de ninguém. Porque aí um não cobra o outro e não acontece. Então, esse é um ciclo vicioso. Então, assim, analise a sua equipe de trabalho, a sua empresa, se é uma empresa pequena, os seus amigos, o seu time, não importa. Né? Quem está montando empresa agora, startup, né? E a gente tem mentorado muitas equipes no JEDI, e já na arrancada a gente aborda esse tema. Cara, vocês precisam confiar em vocês. Se existe alguma rusga de confiança, trata isso antes, né? Porque senão vai dar ruim lá na frente. O que é o inverso? O que é o ciclo virtuoso, né? O lado positivo dessa conversa? Quando as pessoas confiam umas nas outras, elas se envolvem de peito aberto, se envolvem em discussões, falando a verdade, olho no olho, né? Sabendo que não é pessoal, né? Eu vou falar, meu colega, não está certo isso, mas não é um ataque pessoal, é porque eu quero mostrar o outro lado da moeda, para que juntos a gente construa algo melhor. Então, existe esse conflito, esse debate de ideias sem censura, sem mimimi, entende? O problema da falta de confiança é que vira todo mundo, sabe, pisando em ovos, andando sobre gelo fino, porque não confia. E aí, cara, ferrou com a equipe, sabe? Então, eu preciso falar a verdade, preciso ter essa liberdade de falar a verdade e saber que meu colega não vai se ofender, porque ele sabe que eu não estou querendo prejudicá-lo, eu estou querendo sim proteger a equipe que ele faz parte. Então, se eu debato a ideia, automaticamente eu me comprometo, né? Eu tive a oportunidade de participar daquela decisão, daquele plano de ação, né? Estou automaticamente comprometido junto com os demais da equipe. E se existe esse compromisso, um cobra o outro, um é o guardião do outro. Cara, mas peraí, tu não prometeu para mim, tu não prometeu lá na reunião que tu ia fazer isso aqui? Né? Não foi um compromisso assumido? Vamos lá, vamos fazer acontecer. E essa chamada de responsabilidade de um ao outro faz com que todos se comprometam com os resultados coletivos. Então, essa é a essência também do trabalho em equipe. E na resolução de problemas não é diferente. Porque a gente vai precisar de alguém que vai lá buscar informações, outro que vai fazer um teste, outro que vai fazer uma entrevista lá com o operador, vão ter diferentes papéis.
a gente precisa confiar no trabalho e chamar a responsabilidade um do outro, ok? Então, em relação a trabalho em equipe, é isso aqui. E, Dieter, não sei se você quer, talvez, mencionar alguma coisa desse ponto. Quero sim, Fabiano. Tem bastante informação aí. Vamos lá. Legal. Ainda bem que a falta de confiança que você deu ali é só exemplo, né? Só exemplo, claro. É que eu tinha que citar alguém, né? Tá certo. Você tá de bode expiatório aqui. Esse ponto é interessante para quem está assistindo a gente. Aquela imagem que o Fabiano colocou hoje, ela é uma imagem muito forte. Quem gosta de montanhas, né? O Fabiano gosta, eu também gosto, né? Ela é uma imagem muito forte, porque aquela imagem ali de confiança, aquelas 4 pessoas ali, elas estão ancoradas uma na outra através de cordas. Se uma cai, as outras 3 seguram ela. E assim, tanto faz quem for se desestabilizar. Numa empresa, num trabalho em equipe, é exatamente a mesma coisa. É a confiança no que o outro está fazendo e, claro, o alinhamento, e se acontecer alguma coisa, a gente está ali junto para se segurar, né? Sim. Nós temos alguns pontos aí, Fabiano, que é uma pergunta, e aí eu queria que a gente debatesse um pouquinho. Conceitualmente e na prática, como que você vê o envolvimento do chão de fábrica na solução de problemas? Legal. Legal, porque isso tem... Assim, é um divisor de águas quando a gente envolve o chão de fábrica ou não. Cara, é lá no chão de fábrica que as coisas acontecem. Quando a gente fala fábrica, pensa em indústria, mas isso se aplica para serviços e para comércio em qualquer lugar. É lá na operação, é na operação que a coisa acontece. É lá na operação que está a verdade. E é super comum, eu vou fazer um time aqui para resolver um problema, eu boto 5 engenheiros na sala. Cara, não vai rolar. Não vai rolar porque não é por falta de competência, é porque os caras não sabem o que está acontecendo lá no dia a dia. Entende? Então, uma equipe, né, e a gente defende muito isso, que uma boa equipe para a solução de problemas, ela tem que ser multifuncional e multihierárquica. Eu preciso trazer um operador para dentro de uma equipe, por uma série de razões. Uma, que ele sabe o que acontece lá no dia a dia. Ele sabe o barulho que a máquina está fazendo, ele sabe que o chefe mandou fazer errado porque tinha atraso de entrega e o cliente estava no pescoço dele e mandou empurrar a si mesmo. Cara, eles sabem o que acontece, essa que é a real. Só que se a gente não trazê-los, trazê-los para dentro da equipe, a gente não vai descobrir essas coisas, né? E aí tem toda uma questão de criar a confiança, né, para que as pessoas falem a verdade, tá? Criar um ambiente positivo para as pessoas falarem a verdade, né? Então, a participação do chão de fábrica é muito importante, tá? Então, assim, vai montar uma equipe e aí tem aquela pegada, sabe, Dieter, né, e os colegas que estão ouvindo. Monta uma equipe, precisa ter alguém da operação, aí o chefe não libera. Não, porque a máquina não pode parar, porque tá faltando gente, sempre está faltando gente, né? E aí você não coloca o operador, porque a máquina não pode parar, mas nunca melhora o processo, porque não descobriu o que estava acontecendo. Então, assim, a resposta é muito oportuna, é fundamental ter a participação do processo operacional nas equipes de solução de problemas. Fundamental, indiscutível. Eu tenho exemplos também, Fabiano, eu estava esperando você concluir, de soluções de problemas onde chamava o planejador, chamava o supervisor, chamava o gerente, todo mundo dava opinião, e aí eu perguntava para o operador da máquina, e me conta aí, o que está acontecendo lá? Ele falou, pô, vocês estão falando um negócio que eu já sei, faz tempo, eu chamava o planejador, mas o planejador falava que não tinha tempo para conversar comigo. É esse o problema, e o cara já contava na hora, pô, eu sei o que é, ele sabe, que nem você falou, ele sabe o arame que ele põe para a produção não parar, e ele sabe que aquele arame dá problema. É isso aí. E outra, né, não só ele sabe o que acontece, mas tem um outro aspecto, tá? É bacana lembrar isso. Um outro aspecto, se eu faço um processo de melhoria e eu não envolvi o operacional, sabe o que esse cara pensa? Vamos pensar na indústria, né? Depois você aplica para qualquer... Ele pensa o seguinte, aqueles putos lá da engenharia, desculpa o termo, tá? Mas é o que ele pensa mesmo, tá? Aqueles putos ficam lá no ar-condicionado, não desce aqui, não sabem nada do que está acontecendo, e ainda eles vêm me ferrar para me dar mais trabalho.
Aqui que eu vou ajudar. Esse é o que está na cabeça do cara. Porque muitas vezes a solução do problema vai passar por apertar o parafuso mais. Em vez de ele apertar 4, agora ele tem que apertar 5. E aí a única coisa que ele vai entender é, os caras estão me ferrando, eles não entendem nada. Agora vamos pensar diferente. Se desde o início o operador está junto, ele participou da análise de causa, ele entendeu o problema, e ele entendeu, e talvez ele mesmo sugeriu, gente, eu aperto 4, se eu apertar 5, a gente resolve o problema. Aí eu te pergunto, qual é o grau de compromisso que esse cara vai ter nessa melhoria que ele mesmo participou da escolha e da decisão? É 100%, cara. Ele vai ser o guardião lá na fábrica. Ele vai ser o cara que vai defender essa melhoria. Então, é simples assim. É fundamental. Tem uma expressão que, quando a gente fala de Lean, né? Lean Manufacturing e coisa assim, tem o pilar de solução de problemas. E nesse pilar tem um item muito importante aí, você que, né, da cultura japonesa, go to Gemba. Vá para o chão de fábrica. No pilar de solução de problemas do Lean se fala, vá lá no chão de fábrica, porque ele quer que a alta gestão, o engenheiro, esse pessoal, o analista, vá lá sentar com o operador e entender como que opera a máquina. É isso mesmo. É isso aí. Bom, eu vou pedir aqui eu vou pedir para o pessoal aqui nosso do suporte para colocar uma pergunta aí. Quais são os maiores entraves para a adoção de solução de problemas na sua empresa? Escreva no chat aí. Enquanto isso, tem mais uns pontos e umas observações legais aqui, né? O Ivonei, diante da situação que estamos inseridos, qual a dica para promover, gerar confiança de um time com novos integrantes? É muita reunião virtual, né? Mas com todo mundo junto, né? E é a nova realidade, né? Esse é um desafio, sabe? Esse é um desafio que eu não sei te responder assertivamente, assim, pontualmente, com clareza, não sei te responder. Mas tem alguns elementos que são fundamentais, né? A transparência, compartilhamento de propósitos, né? Sabe, em vários módulos foi falado de propósito. E não é porque é modismo ou... não, porque realmente faz sentido, sabe? Quando existe propósito claro, fica fácil de comunicar e fica fácil de trazer as pessoas para dentro do jogo. Né? Isso a gente vê muito no esporte, né? Quando o time está engajado com aquele mesmo sonho, muitas vezes um time mediano consegue resultados que um time cheio de estrelas não consegue. Por quê? Porque havia ali um propósito, um alinhamento de propósito, objetivos claros. Então, assim, nessa fase de pandemia é muita serenidade, muita comunicação, muita clareza na comunicação e transparência, né? É o que eu poderia mencionar, assim, de bate-pronto. É o terceiro pilar de novo, né? É o pilar de pessoas, né? Por falar nisso, não sei se tem alguma outra colocação, senão a gente vai avança já, porque acho que o tempo está... Vamos lá, Fabiano, avança aí. Beleza. Então, terceiro pilar é pessoas, aí com viés de mentalidade. Falamos de trabalho em equipe, vamos falar de mentalidade. E aí, eu queria saber, quem aí sabe, coloca no chat aí, o que significa IVP elevado. Enquanto vocês respondem, se alguém sabe, por favor, coloque ali o que é um alto IVP, o que é o IVP. Eu quero mencionar também um outro ponto, tá? Que é a disciplina. As metodologias, elas privilegiam a disciplina, e no Japão isso é muito forte. Daí eu vou pedir até para a organização colocar um link também de um vídeo que eu falo um pouquinho da disciplina no conceito japonês, porque nós, latinos, digamos assim, temos um entendimento da palavra disciplina com um viés um pouco pejorativo, um pouco ruim. Disciplina, para nós, não é uma coisa legal, né? Mas o entendimento japonês de disciplina é bem diferente e é super bacana. Então, a disciplina é um elemento fundamental também e top. Alguém sabe o que é o IVP aqui? Acho que não. É o índice de viração própria. Tu sabe? A Denise aqui respondeu. Denise.
Legal. A Tânia também, o Luiz. Depois, então, a organização aí, por favor, verifica para mim quem foi a primeira pessoa que respondeu o que é o IVP, que essa pessoa vai ganhar um brindezinho no final aí, tá? Espero que faça sentido para ela, para a pessoa que ganhar. O IVP é o seguinte, gente, é o índice de viração própria. É uma questão mental. Nós precisamos desenvolver isso, e aí eu vou me permitir, como eu sou de uma geração um pouquinho mais elevada, falar o seguinte, essa geração mais jovem precisa aprender isso, sabe? Se vira, cara, se vira. É coisa que um chefe ou um CEO, um diretor abomina, é aquela pessoa que delega o problema para cima. Não pode delegar o problema para cima. Cara, tá aqui o problema, beleza? Acabou, resolve. Vai à luta, precisa de metodologia, vai buscar metodologia, precisa de ajuda, vai buscar ajuda, sabe? Vá à luta, busca uma solução. Então, é um índice de civirol, digamos assim. É uma questão mental isso, né? Porque o pessoal é muito acomodado, às vezes, mas eu não sei, sabe? Eu procuro falar para os meus filhos isso e repetir. Eu aceito você falar que não quer, né? Você tem livre-arbítrio, então você pode dizer que não quer, evidentemente vai colher as consequências da sua decisão, ok? Você pode até falar que não sabe, porque obviamente ninguém nasce sabendo, então não sabe, ok, mas vamos aprender. Agora, dizer não consigo, eu não aceito não consigo, porque todo mundo consegue, cara. A gente vê pessoas com uma série de fragilidades e deficiências fazendo coisas maravilhosas. Então, não consigo, tira do dicionário, sabe? Então, nós não podemos ter na equipe pessoas com essa assim, sabe? Não sei, não consigo, não, se vira, tá? Eu vou atrás, vou à luta, vou buscar. Então, essa é uma questão de mentalidade, tá? Muito forte. Um outro é o famoso TBC, esse é fácil, acho que todos vocês reconhecem, né? É o famoso tirar a bunda da cadeira. E aí tem uma pegada dessa que a gente falou de ir no chão de fábrica, né? Muita gente querendo resolver problema só sentadinho atrás do computador. Não, tem que tirar a bunda da cadeira, tem que ir lá falar com o cliente, né? Nos módulos anteriores foi falado muito sobre isso. Pô, vai lá validar, vai conversar com o cliente, vai lá sentir a dor do cliente, sabe? Experimentar a dor que ele passa, para compreender mesmo o que está acontecendo. Então, ir para o Gemba, ir para a agressão física, sujar a mão de graxa, sabe? Então, esse é um aspecto de mentalidade muito importante do bom solucionador de problemas. Auto-IVP, um TBC frequente, e o autoaprendizado. E aí, né, de novo, nos dias de hoje não há desculpas, né, gente? Não existe o menor tipo de desculpas, porque literalmente o conhecimento está na palma da mão, literalmente. As pessoas daqui da nossa geração, Dieter, tinham que ir lá na biblioteca e estudar na famosa Barça, né? E o Yahoo, ele não tinha tudo indexado, né? O Yahoo, ele dependia de pessoas que indexavam, né? O legal da Barça, o legal da Barça é que ela tinha um livro que era um índice. Vê que bacana? E o Cara, você tem que pegar o livro, né, para achar onde estava, em qual volume da enciclopédia. E o Google, ele fez aquela máxima, né, de quem tem informação tem poder, virar uma realidade. Indexou a informação disponível e colocou à disposição do mundo. Então, hoje, você tem muita informação disponível, muito mais, tanto é que Barça, Britânica, Mirador, todas as enciclopédias não existem mais numa versão física, existe uma Wikipédia que também foi atropelada pelo Google no sentido de disponibilização de informação, mas evidentemente tem o alerta de que você tem que tomar cuidado com o que você pega e absorve de conteúdo, porque também tem conteúdo ruim, né? É o outro lado, né? Tem que fazer uma curadoria. Agora, assim, cara, tu quer fazer uma bomba atômica, tu bota ali, tu vai achar um tutorial de como fazer a bomba atômica, tá entendendo? E se a gente quiser agora, inclusive, ter mais gente olhando a nossa live aqui, a gente fala um pouquinho sobre bomba atômica, essas palavras-chave estão rapidamente indexadas, e vai aparecer gente aqui escutando, ver o que a gente quis dizer nesse contexto, né? Exato. Fabiano, só para não perder depois, tá? O Luiz Carlos Henk foi quem respondeu primeiro.
Manda um e-mail, Luiz, para comunicação@joinvale.com.br, para daí a gente disponibilizar para ti aí que o Fabiano colocou. Beleza. Então, assim, esse aspecto de autoaprendizado, né? A gente precisa ser mais autodidatas mesmo. E aí, parabenizar quem está seguindo o Mindset Jedi, né? Podia estar nesse momento. E não é porque é o Mindset Jedi, tem uma série de lives boas acontecendo nesse momento, cursos até gratuitos, mas, assim, é a pessoa que está buscando aprender mais, está buscando se desenvolver, se aprimorar, sabe? É isso que a gente precisa. O bom solucionador de problemas, ele não é acomodado, ele está sempre querendo aprender, né? O que nós não sabemos é tão vasto, é absurdamente vasto o que não sabemos, né? Então, não dá para se acomodar. Uma vez a minha filha, ainda logo no início, quando ela começou a estudar, um certo dia ela olhou para mim, pai, quando é que eu vou parar de estudar? Nunca. Nunca, minha filha. Por que você iria querer parar de estudar? Você precisaria de muitas vidas para aprender tudo que há, não vai dar conta. E é tão bom aprender, você nunca vai parar de estudar. Talvez não vá para uma escola formal, né, quando você tiver cumprido algumas etapas, mas você sempre vai estudar. Então, é esse perfil que a gente precisa de mentalidade, sabe? De estar inquieto, buscando conhecimento, buscando aprimorar novas formas, novas metodologias e por aí afora. Isso aí. E essa, né, o Luiz Carlos Henke está bastante ativo aí hoje no nosso chat aí. Frase do pai dele: você ganha pelo que sabe, paga pelo que não sabe. Portanto, vamos saber bastante. É isso mesmo, Luiz. Perfeitamente, é isso aí. Outra coisa legal é a capacidade de execução, né? Tá relacionado ali com o IVP e com o TBC, né? Mas, assim, gente, boas ideias, cara, eu tenho um monte de ideia boa, mas não consigo executar, não dá conta. E o empreendedor tem muito disso, né? Assim, eu aprendi até num curso que eu fiz com o Vinícius Machado, né, um dos mentores, ele falou no curso assim, cara, tua ideia não vale nada. Tua ideia vale R$10 se ela for muito boa. O que vale é a execução, cara, e a gente não dá conta de executar. Então, o solucionador de problemas tem isso muito claro. Tá? Não tem, eu vou tentar, não, né, como o mestre Yoda fala aqui, não tem tentativa, ou faz ou não faz, sabe? Então, tem que ter claro isso, é ir para cima mesmo, executar e fazer, e se errar, erra rápido e aprende, faz melhor, mas execução precisa. Né? Lembrando, né, planejamento, né, seguir as etapas direitinho, não vai sair executando sem planejar, que vai executar muito, né, vai repetir muito. Ok, já quase finalizando, e esse exemplo aqui, e nesse momento vocês devem estar pensando, pô, o cara não vai vir me falar agora do copo cheio e copo vazio, né, esse é mega clichê, mas eu vou falar sim, só que num aspecto diferente, tá? O tradicional, que a gente sempre fala, é isso aqui, né? Pô, o pessimista fala do lado da parte vazia do copo, né? O que há de ruim, etc. O otimista fala do lado cheio. Ok. Se eu tivesse que escolher ser um ou outro, evidentemente, ser otimista é muito melhor, né? Pelo menos é mais divertido. Então, se você tiver que escolher ser ou uma coisa ou outra, por favor, escolha ser otimista. Só que existe um terceiro modelo, que é isso que eu quero falar, que é o modelo solucionador de problemas. Como que é isso? O solucionador de problemas, ele olha para esse mesmo copo que o otimista olha e diz, que bacana, tem metade cheia, né? E o pessimista olha e diz, puta, caracas, tá metade vazio, que droga. O solucionador de problemas, ele faz o seguinte, ele olha esse copo, pois ele está metade cheio, está metade vazio, né? Fatos, isso são fatos, não é ruim nem bom, são os fatos. O meu objetivo é que ele esteja cheio. O que eu vou fazer para encher esse copo? Esse é o mindset do cara, entende? É a visão. Tá faltando uma coisa, o que eu vou fazer? Qual é a minha ação para resolver o problema? Né? O meu objetivo é encher o copo, eu vou encher o copo. Então quais são as alternativas? Aí eu vou fazer um brainstorm, vou chamar a equipe. Gente, quais são as opções que nós temos para encher esse copo? E aqui ele vai fazer duas perguntas, são duas perguntas fundamentais, né, para boa solução de problemas. Primeiro, o que eu vou fazer para encher o copo? Bacana, eu resolvi o meu problema imediato. Mas tem uma outra pergunta
que ela normalmente não é feita, e muitas vezes, quando é feita com o viés errado, que é a seguinte pergunta: por que o copo está meio vazio? Aí, quando a gente fala por quê, se remete a quem errou, né? E aí eu quero falar um pouco sobre isso, que muitas vezes, quando a gente vai para entender a causa do problema, vai com a intenção de achar culpado, tá? Então, o bom solucionador de problemas, ele não está preocupado em achar culpado, ele está preocupado em entender o mecanismo, como aquele problema aconteceu, ou por que aquele objetivo não foi atingido, qual foi o mecanismo para ele poder tomar ações que sejam efetivas, protegendo o processo, né? E até eu vou dar um exemplo aqui que eu vivi também, uma empresa grande com um parque de centros de usinagem gigante, né? Então, lembrando, centros de usinagem, eu não estou atualizado nos valores, mas são equipamentos caríssimos, talvez na ordem de 2 milhões, algo do gênero, né? E eu vivi uma experiência em que, como essa empresa ela tinha um parque muito grande de equipamentos, então o fabricante do equipamento ele mantinha uma equipe de suporte técnico estabelecido dentro dessa empresa, para fazer as manutenções, para dar todo o suporte técnico, etc. Numa certa ocasião, um técnico da empresa fabricante, ele cometeu um comando incorreto e danificou uma peça chamada spindle. Quem entende de centro de usinagem sabe do que se trata. Spindle é meio que, sabe, a espinha dorsal do centro de usinagem. Deslocou o eixo. E foi um comando incorreto que ele fez, que naquela ocasião, isso tem bons anos atrás, naquela ocasião custou 50 mil reais. A falha, e foi uma falha operacional de um técnico, custou 50 mil reais. O gerente daquela planta, conversando com o diretor da empresa fabricante de equipamentos, falou assim para o cara, disse, e aí? Porque aquilo viralizou dentro da empresa, né? Sabe? A empresa... Tudo que peão quer é uma fofoca, né? E aquilo se espalhou. E aí, o gerente da fábrica perguntou, e aí, vai demitir o cara? O que tu vai fazer? Então, aqui você percebe a diferença de mentalidade, né? De uma visão focada em entender a causa raiz e a visão focada em achar culpado, né? O diretor da empresa falou assim, cara, tu tá louco? Como é que eu vou demitir um sujeito que eu acabei de pagar um curso de 50 mil reais para ele? Entendeu a lógica? É uma visão voltada em solução de problemas. Ele pensou assim, puta, o cara errou, e eu vou gastar 50 mil reais nesse erro dele. Agora mesmo que eu não posso mandar ele embora. Por 2 motivos. Primeiro que esse erro, esse cara nunca mais vai fazer na vida, né? E se eu substituí-lo simplesmente... pode vir outro e vai fazer esse erro também. Então, eu quero ficar com esse cara, porque ele não vai mais fazer essa cagada. E a coisa mais importante é a seguinte, se eu demito ele, eu perco a oportunidade de aprender o que aconteceu para que esse problema aconteça, né, essa falha, e eu não aprendendo, eu não melhoro o meu processo. E foi isso que eles fizeram, e fizeram todo um processo de análise de causa, simulando aquela falha. Resultado, a empresa detectou uma falha de projeto que permitia que aquele mecanismo acontecesse e implementaram uma melhoria no produto deles, evitando, assim, que outros tantos técnicos cometessem aquela mesma falha. Então, essa mudança de mentalidade, tá, de sim, tentar entender como que o problema aconteceu, eventualmente tem um culpado, né? Falhas humanas acontecem, sim, mas mais importante do que achar o culpado é entender por que ele aconteceu. Normalmente, gente, tá? Normalmente, existe fragilidade no processo. Muito raramente, e pode ter sim, né? Mas é muito raro você ter aquele espírito de porco lá que o cara faz errado para ferrar com a empresa mesmo, porque esse tipo de cara, ele não dura muito tempo. Esse tipo de cara, o próprio time expurga ele, entende? Então, as pessoas erram porque os processos não são robustos, ou porque faltou informação, ou porque faltou um equipamento, uma ferramenta, sabe? E se eu sair simplesmente punindo as pessoas,
elas passam a ficar acuadas, vão começar a esconder as coisas debaixo do tapete, e eu vou perder de aprender com o erro e melhorar o meu processo. Então, essa mentalidade, né, do solucionador de problemas eu entendo que tem um lado cheio, entendo também que tem um lado vazio, e eu vou trabalhar para encher e vou tentar entender o que aconteceu para tomar as medidas para que isso não se repita. Beleza, gente? Alguns pontinhos de atenção já encerrando, já indo para o nosso final aqui, que o tempo está indo. O que vocês imaginam quando vê essa imagem aqui, né? Tá tudo tranquilo, né? Tranquilo, favorável. Isso aqui é bem comum, tá? Quando as equipes se baseiam só em plano de ação. Aí o chefe chega, aquele problema, aquela situação lá, como é que tá? Tranquilo, chefe, tá tudo certo. Pô, temos um plano de ação aqui, nota 10, um plano de ação campeão. Cara, um plano de ação que tu vai ficar de cara. E o plano de ação tá na gaveta. E dali um mês, aí você pergunta, não, cara, pô, tem um plano de ação aí, cara, tem um plano de ação. Gente, eu já vi isso muitas vezes nas empresas. Então, até o Vicente Falcone fala sobre isso. Muitas vezes a falha está na execução. Tá? Então, é importante o planejamento, fundamental, mas tem que executar, não adianta fazer plano e não executar. Aquilo que se combinou, sabe, tem que implantar, tem que ir lá para o Gemba e implantar. Então, é um ponto de atenção, tá? Então, quem está coordenando um projeto de solução de problemas, ou quem está responsável por isso, tem que, sabe, ir lá cheirar. Aquela ação lá, Dieter, que tu falou que ia fazer hoje, fiz, está feito. Beleza, confia no Dieter, eu confio no Dieter, mas depois eu vou lá dar uma olhadinha. Eu quero ver se ficou bem feito, quero ver se está funcionando mesmo, se está rodando. Assim, confiar é bom, tá? Confirmar é melhor. Quando se trata de plano de ação, tá? É importante ir lá no chão de fábrica verificar. Outro ponto, né? Saber e não fazer ainda é não saber. De certa forma, a gente já falou sobre isso ao longo de toda a nossa conversa aqui, mas o conhecimento, se ele não for aplicado, ele é inócuo, ele não dá resultado, tá? E aqui a gente menciona, né, saber fazer, começar a fazer e continuar a fazer, que é a questão da disciplina, que daí a gente vai compartilhar o link ali para vocês. 3 pontinhos, tá? Que são também fundamentais. Essa questão da caça aos culpados, tá? Caça às bruxas, né? Então, verifiquem, tá? Esse tipo de cultura é bem comum, infelizmente. Várias empresas que eu dei consultoria, isso era, assim, uma coisa instaurada, né? É uma puxação de tapete, é um querendo colocar na espinha do outro, achei um culpado, pronto. Né? Estoura um problema, qual foi o turno? Qual foi o turno? Não é no meu turno, ufa. Até parece que o problema foi resolvido, porque não é no meu turno, entende? Então, por quê? Porque existe esse clima de caça às bruxas, esse clima de achar culpado, de punir porque alguém errou. Então, os gestores têm que dar atenção a isso, sabe? Criar um clima de cooperação, de participação, de confiança, de falar a verdade, privilegiar quem fala a verdade, sabe? Privilegiar mesmo quem fala a verdade. Isso é muito importante. Um outro ponto, gente, assim, daí bem de ordem operacional e prática, assim, não se permitam sair de uma reunião sem um plano de ação. E quando eu falo um plano de ação, não é esse 5W2H mostrado aí. Super bacana se fizer um 5W2H, ótimo, super completo. Mas não precisa, muitas vezes não precisa. Agora, o mínimo que tem que ter beleza, o que a gente vai fazer? Quais são os próximos passos? Né? Ou seja, o que vai ser feito? Quem que é o responsável e qual que é o prazo? 3 coisinhas, 3 perguntinhas. O que, quem e o prazo. Então, uma reunião que a gente vai embora sem ter definido ações que vão ser feitas, quem que é o responsável por aquilo e um prazo definido, é uma reunião vazia. Muitas vezes a reunião acaba e a única decisão é a data da próxima, porque não resultou em nada. Então, é uma dica, assim, operacional, não saia de uma reunião sem um plano de ação mínimo, né? E por fim, daí, então, cultivar esse ambiente de ajuda mútua, né? Falamos bastante sobre isso ao longo aqui desse horário. Então, praticamente encerramos.
dúvidas, se alguém quiser ir já colocando alguma dúvida, e eu vou só fazer o meu jabazinho rápido aqui, Dieter, e já passo a palavra para você. Então, o colega que ganhou o brinde ali... Fabiana. Opa, vai lá. Ainda tem uma observação aí de que tem a ver com o assunto anterior, né? Precisamos que a Vilma Almeida, precisamos que as organizações gerem confiança para que os aprendizados com os erros e a solução dos problemas seja uma cultura, né? É o que a gente falou aqui o tempo inteiro, a mudança de mindset, a mudança da forma de pensar de todo o nível hierárquico, desde o diretor até o operador de chão de fábrica, baseado na confiança. Isso. E assim, né, Dieter, e respondendo, me fugiu o nome da colega ali. Vilma. Isso se aplica para tudo na nossa vida, né? Quem tem filhos, sabe, eu posso criar meus filhos simplesmente punindo eles sem gerar aprendizado daqueles erros, ou eu posso, sim, corrigir, claro, mas aproveitando os erros para gerar aprendizado, e com isso criando confiança. E ao ter confiança, vem a verdade, e a verdade permite que a gente cresça, né? Então, criar esse ambiente, essa cultura, né? Essa cultura de confiança, de falar a verdade, de ter uma visão propositiva das coisas, né? Não a crítica pela crítica, mas uma coisa propositiva, com o objetivo de melhorar, entende? Isso é muito importante. O que mais? Beleza, temos uma pergunta aqui, o Adriano Neri de Souza. A metodologia de processo, né, de solução de problemas da Volvo, e aí é muito específico, né? Ela é baseada no PDCA? Acredito que sim. A Volvo tem 6 Sigma, a Volvo tem grupos de melhorias. 8D, Oi? né? É automotivo. 8D, naturalmente, para os problemas de campo, eles utilizam 8D. Eu trabalhei numa empresa e, por um período da minha carreira, eu era o analista que atendia a Volvo, né? Então, eu trabalhei numa empresa fornecedora da Volvo. E as reclamações, as falhas em campo, elas entravam por mim. Então, eu tinha que conduzir o 8D dentro da fábrica e responder para o cliente, no caso, o cliente Volvo. Então, eles utilizam o 8D, que é baseado no PDCA, eles têm programas de 6 Sigma, que de certa forma, um PDCA também, e eles têm grupos de melhoria, então, respondendo sim, eles usam PDCA, talvez não com esse nome, mas a essência do PDCA é presente no dia a dia, e a Volvo, aliás, é uma baita de uma empresa, né, com processo super bacana. Antes de você ir para o próximo slide, Fabiano, do Jabá, né, que nem está falando, pessoal que está assistindo a live aí, e não deu aquele joinha ainda, a gente preparou esse material, o Fabiano aí dedicou parte da semana para preparar esse material, dá um joinha lá para a gente ver aí que vocês gostaram realmente do material, ajuda a gente a sentir também o feedback de que... Tu virou blogueiro, né, cara? Foi legal. Não é blogueiro, é porque a gente está trabalhando no PDCA, que a gente vai ver que não gostou, a gente sabe que tem que mudar alguma coisa, a gente já vai direto nisso aí. Positivo. Vai lá, mas pessoal, não saiam ainda que tem mais uns avisos de qualidade no final aí. Então assim, o colega que ganhou ali em 24 a 27 de agosto, a gente vai fazer um treinamento de 16 horas de solução de problemas, e aí a gente vai navegar tanto pelo MASP, né, ou QC Story, vamos navegar pelo 8D e algumas ferramentas, as mais importantes. Então, são 16 horas de treinamento, vai ser online, e então a pessoa ganhou o ingresso aí para participar desse treinamento também, tá? E depois no material que a gente vai mandar, eu compartilho mais informações, caso queiram se inscrever ou conhecer, né? A organização pode compartilhar o link aí também. Aqui estão os meus contatos, eu só tenho a agradecer o pessoal que ficou aí essas 2 horas praticamente, e espero ter contribuído de alguma forma. Sou um entusiasta do tema, curto muito mesmo, e acredito muito. Acredito muito nesse nosso Brasil, nesse nosso povo criativo, e se a gente evoluir um pouco em questão de uso de metodologia, de mentalidade, né, de falar mais a verdade, e um pouco de disciplina, ninguém segura a gente, porque criatividade não nos falta, vontade de vencer não nos falta. A gente peca, às vezes, por algumas questões aí culturais, mas que
temos perfeitas condições de aprender e evoluir. Então, já encerrando meu muito obrigado, gratidão por poder participar aqui e vivenciar esse momento com vocês. Estou totalmente à disposição, fiquem à vontade de me procurar nas mídias tradicionais aí, enfim, vai ser um prazer poder ajudar algum de vocês, Fabiano. Aí. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, para a gente finalizar e fechar a ata da nossa reunião de qualidade hoje, né? Hoje foi uma reunião de qualidade aí. Os links para as aulas, material de download, o link lá para o Telegram, onde que o pessoal está interagindo, para colocar agenda automática no calendário, está tudo na central de informações, mindsetjedi.joinvale.com.br/central. Entrou lá, está passando aí embaixo, eu estou vendo já. Segue, entra lá e vai estar tudo lá dentro. Se tiver alguma dúvida depois da live, manda um e-mail para a gente, mindsetjedi@joinvale.com.br. Também é legal botar os comentários. Se tiver um comentário aí, põe um comentário para nós também. Para confirmar a presença lá, para conseguir o certificado do Mindset Jedi, não esquece de preencher o formulário de cada um dos módulos, 80% de presença aí, né? E depois você vai receber o seu certificado Mindset Jedi. Ele também é válido para horas do ensino superior aí. O link também na central de informações, Mindset Jedi, está passando aí embaixo. Formulário vai ser aceito, tá? A resposta até o dia 13/9, domingo, tá? Para participação com direito aí no Certifica Mindset. Não esquece de acompanhar e compartilhar fotos também da sua participação. Se você tirou uma fotinho aí da TV, a hora que estava assistindo, olhando uma cervejinha, tirou uma foto, marca a gente e a gente vai estar repostando aí também. Não esquece também de recompartilhar essas nossas lives e as nossos materiais nas suas redes sociais, Facebook, LinkedIn, Instagram, @Jornada Jedi e @Joinvale. Ok, pessoal? Eu também queria agradecer, Fabiano, aí por esse convite aí, para eu estar como mediador. Confesso para ti aqui que porque eu gosto do tema também, sou um apreciador. Várias vezes eu quis entrar aí também para participar, mas hoje era você o palestrante, eu fiquei aqui de mediador, fiquei quietinho, mas muito obrigado pelo convite, estou à disposição aí para os próximos, estou à disposição do programa Jedi, que eu gosto muito, e uma boa noite para todo mundo aí, e até a próxima. Valeu, Dieter, gratidão aí, obrigado pelo teu apoio, foi super bacana o bate-papo. Valeu, gente, um grande abraço, nos vemos aí nos próximos encontros, nos próximos módulos.